vou entrar em perguntas agora sobre outras religiões. Qual é a sua visão? Tá. Porque eu vejo isso, que a espiritualidade, ela é muito importante para todos nós. Mais e mais eu venho aprendendo e acreditando nisso. Sempre fui muito cético, mas hoje estou entendendo e acreditando realmente numa força que eu falo, caramba, né? E parece-me que a religião judaica, ela tem tanta coisa que você tem que seguir, pode e não pode, pro dia a dia tão séria, que eu falo, meu Deus, até que ponto isso aqui não se torna natural? Ou é uma coisa que tem que viver por aquilo para você seus filhos? Seus filhos já crescem entendendo, então já é natural não comer uma carne de porco, no Shabat não usar nada, já tá meio que automático? Veja, eu tô dizendo agora hoje como um judeu que nasci num berço religioso. Que eu sou um cara cabeça aberta, eu vivo o mundo e tudo tal. Eu nasci num berço religioso, meus filhos também. É muito mais fácil para alguém que nasce num berço religioso já estar inserido nisso. Para alguém que não veio, eu tô falando agora para um judeu que não veio desse mundo, descobre isso mais tarde, fala, poxa, quero voltar para os preceitos, não é fácil. E por isso o processo de techuvá, quando a gente fala techuvá, regresso, a gente nunca vai vir para ele falando, impondo tudo. Vai devagarzinho. Por exemplo, você não consegue cumprir o Shabat inteiro? Cumpra 1/10 do Shabat. Rabbi Israel Salanter foi um grande mestre, mais de 2 séculos atrás, que ele propagava ética e moral para as pessoas. Tem vários livros de conduta, como a pessoa tem que se portar. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele viu muitos judeus que trabalhavam no Shabat. O Shabat era uma fonte de renda gigantesca. O judeu falava, como? Eu não vou trabalhar, eu vou deixar de ganhar? E imagina ele chegar e falar, não pode, tudo tal. O cara não está inserido nesse mundo para você chegar e gritar. Ele tinha tanta ética, tanta moral, que ele falava o seguinte, senhor, quantos cheques você faz no Shabat? 50? Você assina 50 cheques? Shabat 49. Um começo, né? Quando ele chegava naqueles 50, esse eu não vou poder fazer, eu combinei com o Rabino, não vou poder, que seja aqui pelo Rabino, não é por Deus, pelo Rabino. Começa assim. Aos poucos a pessoa fala, mas por que eu não assinei o 50º? Eu quero entender o que aquele Rabino falou, deixa eu ver se eu entendi. Poxa vida, eu tô começando a estudar, tô começando a chegar, sabe o que? Acho que eu vou começar 48. 47, legal, 46. Isso. Esse é o verdadeiro processo de techuvá. Uma pessoa que está no degrau 0, sobe o degrau 50, depois ele vai para menos 100. Os degraus têm que ser subidos 0, 1, 2, 3, 4. É o alpinista que tenta pegar vai direto, vai cair tudo para baixo. A religião também é assim. Muito bom isso. Tem que ser devagarzinho. Então, para um judeu que não é observante, se não é observante, é difícil. Para um não judeu, passar por um processo de conversão ainda é uma coisa ainda muito mais difícil, porque ele não tá ainda se inserindo numa cultura nova e tudo tal. Então, assim, não é fácil. Por isso a gente nem quer. A gente não tem interesse em trazer pessoas para o judaísmo. Nós falamos, você quer ser filho de Deus? Você é filho de Deus. Eu não sou mais do que você. É que Deus pediu para mim 613 comandos, 613 preceitos. E para o não judeu, o Deus falou, você também é meu filho, só fazendo 7. As leis de Noé, não matar, não roubar, leis de pecados capitais. Leis de justiça e tudo tal. Você é filho de Deus, como o judeu é filho de Deus. Eu não sou dono de Deus. Deus é pai de todo mundo. Só que para o judeu ele pediu mais preceitos. Então a gente não quer trazer adeptos a um negócio difícil de fazer. É difícil pra caramba. Nossa, interessante. 613? São 613 preceitos que nem tem como cumprir os 613, claro. Porque hoje em dia tem muito... O mundo muda, né? E não tem mais também o santuário, não temos já o templo, tem muitas leis voltadas ao sacerdócio, tem muitas vezes voltadas a Israel no seu período de templo, e tem leis voltadas ao rei. Então não dá para cumprir as 613, claro. Mas todo judeu tem que cumprir todas as outras leis que sobraram, são centenas, e não é fácil. Só o Shabat. Você tá vendo? Desde sexta até sábado à noite ao sair das estrelas, são 25 horas. Um judeu se abstém do trabalho, do carro, da televisão, da internet. Aí eu tenho que descansar. O ser humano diz, o que é descansar? Vou pro cinema, vou pra balada. E não, o verdadeiro judeu observante, o que ele vai fazer? Ele vai pra sinagoga, ele vai sentar com a família, tem refeição familiar, ele vai cantar na mesa do Shabat, ele vai falar palavras de Torá, ele vai se conectar ao espiritual, porque se conectar ao espiritual é se abster do materialismo.
Interessante. E tudo à luz de velas, né? Se for o caso de ficar acordado. Senão vai todo mundo dormir, Não, né? na verdade é o seguinte, Dorme. a gente já deixa as luzes ligadas e elas ficam ligadas. E a gente faz uso de timer também. O timer não tem problema nenhum. Se eu programei o timer antes do Shabat, esse comando foi dado para antes do Shabat. Tudo bem, então tudo no timer, pode? Pode. Então já facilita bastante. Pode. Então coisa. tem timer para ar-condicionado, tem timer para televisão, não. Televisão. Poderia ter colocado timer na televisão, mas um verdadeiro judeu observante vai falar o seguinte: não é o que Deus quer de mim ao me conectar ao não sagrado? Fica burlando, tentando achar brecha. Eu agora vou ficar vendo futebol e tudo tal. Nada contra, mas Shabat não é isso. Sim. Até porque você não poderia ir no estádio ver futebol no dia. É só de reza, de oração e... Entendi. Como é que o judeu vê as outras religiões como Umbanda, Candomblé... Que a gente não tá falando de cristão agora. Tá falando de religiões que tem uma pegada também magia e etc. Eu vou falar como eu vejo, porque... Não, você é judeu. Sim. Você é rabino. Sim. Então você é um judeu rabino que pode falar como você, representante de, né, bastante gente. Pra mim, isso tudo são seitas, né? A própria Torá já deu alguns versículos que existem energias no mundo que Deus não quer que você acione elas. Então, vou dar um exemplo para você. Chama Balat Oveidoni. Balat Oveidoni é um tipo de espiritualidade que se tira por intermédio de ossos de mortos. Você se conecta a um mundo esotérico, sei lá, estratosférico, e você consegue atingir uma alma ao falar com alguma coisa de espíritos e tudo tal. Deus não diz que não existe isso, a gente acredita que existe isso, mas Deus fala, não mexa com isso. São seitas, que eu não quero que vocês mexam com isso. Então o próprio rei Saul, foi o primeiro rei do povo de Israel, da tribo de Benjamim. Depois o reinado foi passado para a tribo de Judá, por intermédio de Davi, rei Salomão e em diante. O rei Saul perdeu o seu reinado por os erros que ele fez. E quem avisou isso para o rei Saul foi o profeta Samuel. Quando o profeta Samuel morreu, o rei Saul estava desesperado. Estava tudo indo ruim para ele. Perdia as guerras. Ele queria chamar Samuel, mas Samuel já morreu. O que ele fez? Ele foi procurar... Invocou. Para invocar. Mas ele era o cara que ia contra isso. Ele era o rei de Israel que ia contra isso. Ele tentava ele destruía essas casas. Ele ia lá e destruía. Agora ele vai invocar isso. O que ele fez? Se fantasiou todo. Olha como o humano erra. Foi, se fantasiou todo, chegou na moça que fazia isso. Por favor, invoque Samuel para mim. Errou também, não poderia ter invocado. A própria Torá disse, não invoque esses espíritos, essas energias. Então, nós acreditamos que elas... O que aconteceu? Samuel veio para ele, falou para ele que ele perdeu o reinado, o que ele já tinha, que ele já sabia. Saul estava com dificuldade de entender, tanto que Saul pirou da cabeça. E o rei Davi já estava ungido pelo profeta Samuel. E já era um rei consagrado. E Saul estava com muita dificuldade de aceitar isso, perseguindo Davi o tempo todo, querendo matar Davi. E era Davi que vinha acalmar o Saul. Imagina o nível do Davi. Esse é o cara que quer te matar. E eu toco harpa para ele, toco violino para acalmar ele, porque a música mexia com o rei Saul e acalmava ele. Isso era a grandiosidade de Davi. Mas para você ver, nós judeus acreditamos em outras forças. Existem magias, existem essas coisas espiritualistas, existem. Mas Deus fala, não invoque isso, não mexa com isso. Existem hoje especialistas do futuro. Nós acreditamos que isso pode ter... a pessoa tem esse conhecimento, mas Deus fala, não mexa com o futuro. Seja genuíno, seja ingênuo. Importante de ser ingênuo, porque quando você é ingênuo, você vive com a fé. Quando você não sabe o seu amanhã, e você fala, o meu amanhã está na mão de Deus, você vive com a fé. Agora, quando você vive já se baseando no que aquela das cartas te falou, ou aquele que o horóscopo falou e tudo tal, então você já não está vivendo com a fé. E existe horóscopo. A gente também acredita em zodíaco, também acredita em constelações, acredita. Mas a gente não vai tomar decisões em cima... Baseado nisso. Sim, entendi. Vocês não renegam a existência. Não.
Vocês só não vivem por ela. A fé é em Deus. Ponto. Correto. E por isso eu não acredito que isso é uma religião. Por isso eu digo que é uma seita. Porque religião é a palavra de Deus. Eu sempre falo assim, religião é sinônimo de Deus. Quando não é mais Deus nisso, é uma coisa que Deus não quer, é uma seita. É, uma coisa que Deus não quer na visão do judeu. Na visão de quem pratica. É uma religião. Tem Deus conectado com Exato, Deus. exato. Só que Por exemplo, assim, quando eu vou conectado por encontrar uma outro pessoa lado. assim, não, essa é a tua religião, Sim. a minha é minha, eu te respeito e Exato. tal. Na minha visão, a minha é a religião, as outras é uma seita. Sim. Ok, mas a gente se respeita. Sim. É muito interessante essa convivência, né? Porque quem vive muito por exemplo, incorporação, tem coisas, as oferendas. O judeu faz oferendas também ou não? Hoje em dia não tem mais as oferendas. Para nós, as oferendas só poderiam ser entregues na mão de um sacerdote que levava ao altar no tabernáculo, santuário, num templo. Hoje em dia a gente não tem mais esses santuários, não são permitidos mais oferendas. Então, como a gente oferta para Deus? Através de ajudar instituições judaicas, sinagogas, causas bonitas no nosso negócio e as próprias rezas. A gente acredita que a reza também é uma oferenda para Deus. Então a gente não fala na reza, Deus, eu não posso mais te trazer o korban toda, a oferenda do agradecimento. Por exemplo, um judeu que passava por uma situação de doença, se libertou. Eu quero agradecer Deus, a oferenda de Todá, a oferta de Todá. Todá em hebraico significa obrigado. Então ele não pode mais trazer isso. Então na reza ele vai falar assim, Deus, receba tais e tais palavras minhas, como se fosse que eu estivesse te trazendo a oferta de Todá. Hoje eu não posso te trazer, mas as minhas palavras que venham no lugar da oferta.